Salve, salve galerinha, bem-vindos para mais uma aula de História e hoje vamos dar continuidade ao Renascimento. Vamos lá? O termo Renascimento ele é utilizado a primeira vez por um arquiteto italiano chamado Giorgio Vasari, que viveu entre 1515 e 1574. Ele faz uso dessa palavra ao se referir a intelectuais, artistas da sua época que buscavam, lá na Antiguidade Clássica Greco-Romana, inspiração para as suas obras de arte, para a sua nova forma de pensar. E esse termo, renascer, ele está se referindo ao trazer de volta, ao nascer novamente, essas ideias que eram cultivadas lá na Antiguidade. Porque para eles realmente estava acontecendo um renascimento cultural. Para esse grupo de pessoas, até então, o período que antecedeu a vida deles, a Idade Média, eles chamavam de Idade das Trevas. Para eles, foi um período em que a cultura, a ciência, ela foi obscura, ela foi limitada pela Igreja Católica. E a partir desse momento, com esse resgate dessas ideias clássicas, eles estavam renascendo o pensamento, a cultura, a arte. Por isso que eles usam o termo renascimento. Obviamente, a gente sabe hoje em dia que esse termo ele não é correto, historicamente falando. Por quê? O período medieval ele foi marcado por uma série de riquezas. A gente não pode esquecer que existiam universidades medievais, que os monges copistas foram responsáveis pela preservação de vários textos da Antiguidade Clássica, sem contar a rica cultura popular que era expressa através das festas religiosas, que eram divulgadas pelos trovadores e menestréis. Então, existia uma rica cultura durante o período medieval, claro que nesse momento ligada aos valores religiosos, mas existia. Mas, para esse grupo de pensadores que naquele momento estava resgatando ideias antes do cristianismo, com a cultura greco-romana, eles estavam fazendo renascer a cultura na Europa. Apesar das mudanças que o Renascimento vai trazer para a Europa, a religião católica, naquele momento, ela ainda exercia grande influência sobre a vida e a sociedade europeia. A gente pode perceber essa permanência através da sua forte presença na literatura, nas artes plásticas, apesar do avanço e da disseminação das ideias antropocentristas. Temos que ter em mente que nenhuma mudança de pensamento, de forma de pensar, ela ocorre de forma abrupta, do dia para a noite. As pessoas durante a Idade Média e início da Idade Moderna ainda acreditavam que suas vidas e destinos estavam determinados pela vontade de Deus. Vai ser muito aos poucos que os pensadores renascentistas vão trabalhar e desenvolver a ideia que a gente chama de individualismo, onde cada um é responsável por si. Seja para o homem, o ser humano, conseguir seu sucesso ou seu fracasso, desvinculando um pouco a nossa vida da esfera religiosa. E esse individualismo ele vai ser refletido, por exemplo, na assinatura das obras. Uma coisa que vai começar a acontecer por volta do século XV, que era muito interessante. Até esse período, as obras de arte, elas eram um produto do artesão, de uma oficina, de um grupo de pessoas. Então, não era interessante, não era o mais importante quem fez a obra, mas sim a sua estética, o seu resultado final. A partir do século XV, com essa ideia do individualismo, as pessoas assumem a sua importância naquela obra. Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo e uma série de outros artistas começam a assinar suas obras, a garantir que aquele produto foi fruto da sua genialidade. E é muito interessante como até hoje o nosso nome, a nossa assinatura, ela é muito importante. É preciso entender que não houve um rompimento com a fé. Por diversas vezes a Igreja Católica vai tentar conciliar a fé com a razão. E a gente não pode esquecer que a Igreja Católica vai ser um grande mecenas para os artistas renascentistas. A gente pode pegar, por exemplo, o Vaticano como exemplo, que é o auge, o ápice do poder papal, do poder da Igreja Católica em Roma, e ele é completamente decorado com pinturas de Rafael, como a Escola de Atenas, ou a Capela Sistina, que é uma obra de arte que foi decorada, que foi pintada por Michelangelo.
que eram artistas renascentistas. Então, é preciso entender que esses artistas, eles não negavam a fé, não negavam Deus, eles estavam simplesmente deslocando o centro do conhecimento, tirando de Deus, da Igreja Católica, e trazendo para o homem, para a razão, para a crítica. Mas isso não é negar Deus ou negar a fé. Então o Renascimento foi isso, trazer um novo olhar sobre o seu tempo, sobre a sua realidade, que vivenciava um processo de transformação econômica, política, social. Então, aqueles valores, aquelas ideias medievais não atendiam mais às demandas da burguesia, que estava em ascensão, do comércio. Então foi preciso criar uma nova forma de ver e de vivenciar aquela sociedade. O Renascimento foi isso, essa resposta a essas transformações. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como o Renascimento foi possível na Itália e vamos falar finalmente dos grandes artistas renascentistas. Até a próxima aula. Espero que vocês estejam curtindo. Curtam, compartilhem o canal, se inscrevam, que isso é muito importante para mim. Até a próxima aula, galerinha.